Senhora presidenta, sempre bom ver mulheres nesse lugar. E o debate que eu vou fazer aqui é justamente sobre mulheres, né? Estamos aí às vésperas do 8 de março, um 8 que tem que significar a luta das mulheres. Infelizmente, não só a luta por igualdade nessa sociedade patriarcal, mas a luta pela sobrevivência. Quando a gente vê, senhora presidenta, o aumento incessante do número de feminicídios na nossa sociedade, quando a gente vê a naturalização da violência contra a mulher, quando vemos, inclusive, gestores públicos, presidente da República, muitos deputados, colocando e tentando inferiorizar mulheres. Ou seja, a violência, ela é real, física, quando essa mulher, a partir desse espiral de violência, é assassinada dentro da sua própria casa, por companheiros ou ex-companheiros, ou mesmo vizinhos. Ou seja, sempre tem essa figura do homem como o assassino e o algoz dessa mulher. É claro, senhora presidenta, que nós aqui precisamos pensar em quanto prover políticas públicas para assegurar a vida dessas mulheres, porque não é novidade. Hoje, quando a gente vê a nossa sociedade em pânico mundialmente sobre a epidemia de coronavírus, ou seja, é uma epidemia que, se a gente fosse colocar qual é a epidemia no Brasil que mata 3 pessoas ao dia, você saberia me dizer? Coronavírus, muito menos. Agora, no Brasil, a cada dia, 3 mulheres é assassinada. E ninguém acha que isso é uma epidemia. Ninguém acha que isso é um problema concreto no Estado brasileiro. São 3 mulheres que, ao final deste dia, serão assassinadas, senhora presidenta. E precisamos falar sobre isso. Precisamos falar não só no 8 de março, mas cotidianamente sobre as violências submetidas a esses corpos dessas mulheres. E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala que a luta das mulheres não é só pela equiparação salarial, que é importante, é urgente e necessária, afinal de contas, quando observamos os dados do IPEA, nós podemos perceber que as mulheres brancas ganham cerca de 76% dos salários dos homens, ou seja, cerca de 25% a menos do que os homens brancos. Mas quando a gente vai lá para o dado das mulheres negras, essas recebem aproximadamente 43% dos salários dos homens brancos, ou seja, um déficit de 60% a menos que o homem branco. Ou seja, quando falamos de questões materiais, como as salariais, eu estou falando que esses dados apontados pelo IPEA são dados apresentados com mulheres e homens desempenhando a mesma função. Ou seja, naturalizou-se, e assim o presidente da República, Jair Bolsonaro, repetidamente tem dito, e naturalizado o fato das mulheres receberem salários inferiores aos homens quando estão exercendo a mesma função. Isso é um absurdo, porque o espiral da violência também demonstra a necessidade dessas mulheres terem uma emancipação econômica e financeira, porque o nível de submissão dessas mulheres, ela não é só emocional, senhora presidenta, que tem ali na sua relação, naquele que ela quis construir uma vida, uma relação de companheirismo, o seu principal algoz, mas essa submissão, ela não é só emocional, ela também é econômica, patrimonial. Então, muitas vezes, essas mulheres que não têm como se sustentar sozinha, depende desse parceiro, desse companheiro, para se manter economicamente, para sustentar seus filhos e sua casa. Então, senhora presidenta, uma política pública
que seria eficiente, por exemplo, é equiparar o salário de mulheres ao dos homens. Ponto. Concretamente, essa mulher ser emancipada economicamente, e isso depende de política pública, isso depende de projetos de lei, isso depende da nossa ação na sociedade para fazer com que as empresas públicas e privadas, as públicas a gente tem menos esse problema, mas quando a gente vai ver, quando uma pessoa está ali ao ponto de receber uma promoção, de receber uma nova colocação, se ela for mulher, ela tem maior dificuldade. A gente não está falando de competência, veja bem. A gente está falando que o machismo, a misoginia, esse ódio às mulheres, que se compreende exatamente no momento do feminicídio, ele se desmembra em diversos pontos da nossa sociedade, desde o emprego nas empresas privadas e públicas também, desde as relações de trabalho, sejam elas quais foram, dentro desse parlamento. Quantas vezes não assistimos aqui deputados fazendo violência política contra as deputadas aqui nessa casa? Eu já sofri violência política. Nós vemos em outros parlamentos, no Congresso Nacional, mulheres sendo violentadas politicamente. Vemos, senhora presidenta, o quanto que jornalistas, essas mulheres que estão aí trazendo à luz verdades, também não são violentadas, com fala inclusive do presidente da República, falando de maneira absurda que a mulher estava procurando o furo, dando outro furo. Ou seja, uma linguagem não só sexista, mas uma linguagem que naturaliza o estupro, que naturaliza a violência contra a mulher. Isso foi falado pelo presidente da República. Eu não estou falando que foi uma outra figura. Então isso é sério demais, e as casas legislativas, elas precisam se assenhorar desse debate, porque naturalizar a violência contra a mulher transforma nós, enquanto humanos nessa nossa sociedade, o fato de naturalizarmos que a cada dia 3 mulheres sejam assassinadas. Então é muito importante que, quando falamos aqui, e esses dados são muito reveladores, né, porque só nos últimos 3 anos foram mortas 3.200 mulheres no Brasil, e quando a gente observa os dados entre 2007 e 2017, os casos de feminicídio contra as mulheres negras cresceram em cerca de 30%, enquanto de mulheres não negras cresceram em 1,6%. Ou seja, quando a gente fala aqui sempre da violência real, da violência física, mas também da violência simbólica, é destinado à mulher negra um papel de maior vulnerabilidade social diante do que é também a nossa omissão. E aí, senhora presidenta, eu digo com todas as letras, se você retira orçamento do ponto de vista de trabalhos de prevenção contra a violência contra a mulher, você está decretando a morte dessas mulheres. Você está permitindo a morte dessas mulheres. Então aqui, inclusive, enquanto discutíamos o orçamento destinado para a política de mulheres no estado do Rio de Janeiro, vimos um rombo dado pelo governador Witzel nos cofres públicos com relação à política de mulheres. E não é à toa, é também uma pessoa que vulnerabiliza a vida dessas mulheres. Afinal de contas, é o mesmo governador Witzel que voltou atrás de um decreto em que regulamentava concretamente sanções a empresas, enfim, instituições, entidades que praticassem atos discriminatórios, sejam eles contra mulheres, contra a população LGBT, contra negros e negras. O governador Witzel voltou atrás diante
de uma pressão feita pelo deputado Marco Feliciano, uma pessoa que faz parte de uma bancada fundamentalista religiosa, que prega o ódio, a intolerância como método da sua política dentro da Casa Legislativa, mas que se sentiu no direito de chantagear o governador Witzel, que cedeu rapidamente a essa chantagem e voltou atrás de um decreto que regulamentava uma lei que é essencial para as mulheres, essencial para a população LGBT, essencial para negros e negras, porque fala de discriminação e fala de sanções àqueles e aquelas que cometam atos sexistas, discriminatórios, machistas. Enfim, senhora presidenta, trazendo todo esse debate, porque a gente vai ter uma agenda extensa no 8 de março, e aqui eu gostaria já de deixar um convite para as pessoas que querem, assim como nós, ocupar as ruas do Rio de Janeiro, com um debate que sejam para defender a vida das mulheres. E a defesa da vida das mulheres é feita exatamente com políticas públicas de igualdade salarial, com políticas públicas de prevenção à violência doméstica, à violência obstétrica, que é algo que a gente trouxe aqui com a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Enfim, são inúmeras as violências que a gente precisa fazer o debate e trazer, essencialmente, a nossa responsabilização nesse sentido. Então, no dia 8 de março, feministas, sim, feministas, que não é o contrário, que não é equiparada ao machista, não é, quem faz esse debate, na verdade, está se utilizando de uma falácia. Quando falamos de feminismo, falamos de igualdade de condições e de direitos aos dos homens. Afinal de contas, acabei de apresentar uma série de desigualdade na relação entre mulheres e homens na nossa sociedade. Então, no dia 8 de março, que cai no domingo, a partir das 10 horas, no posto 4, em Copacabana, temos um ato de mulheres feministas com outros movimentos sociais, um ato que é contra o machismo, contra o capital, contra o racismo e contra o terrorismo neoliberal, que naturaliza essas mortes. Outro ato que teremos, uma marcha, senhora presidenta, enorme, pela vida de todas as mulheres, por uma democracia e contra a retirada de direitos. Um rio de coragem feminista contra a violência e os governos fascistas que ocuparam as câmaras, ocuparam todos os espaços de poder na nossa sociedade no último ano, especialmente. Então, esse ato vai ser no dia 9 de março, às 17 horas, na Candelária. Então, é o 8M do Estado do Rio de Janeiro, promovido, pedindo justiça por Marielle, falando que a água é vida, diante da situação da SEDAI aqui no Estado do Rio de Janeiro, pedindo mais mulheres na política, pela vida negra da favela, são vidas que importam, pela vida de indígenas, e falando das mulheres trabalhadoras, e, acima de tudo, dizendo: ele não vai silenciar a voz dessas mulheres. Nem Jair Bolsonaro, nem Witzel, nem Marco Feliciano, nem qualquer outro machista, misógino que estejam no poder. Muito obrigada, senhora presidenta.